invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o sumido Rodrigo Ferreira e estou aqui com o brilhante Raul Almeida. O parcialmente sumido também. Parcialmente sumido também. Semi-sumido. Mas isso tá muito errado, viu, Raul? Porque você tinha que tentar um pouco mais, você tinha que se esforçar um pouco mais. Justamente sobre isso que vamos falar, sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bem. Você que tá nos ouvindo aqui, nos acompanhando, provavelmente fora do horário de trabalho, de madrugada, quando sobra tempo, porque você tem que se dedicar demais, você tem que se esforçar demais, senão você não consegue atingir os seus números, seus indicadores, seus índices, e a gente quer falar exatamente disso. Na verdade, a gente vai conectar, né, Raul, esse episódio de hoje com o episódio de Quiet Quitting, o episódio de 3 semanas atrás. Então, se você não ouviu aquele episódio, vale a pena dar um pause aqui, ir lá, ouvir o episódio 103, Quiet Quitting, e entender um pouco o que é esse movimento que tá surgindo, porque a gente não vai criticar esse movimento aqui hoje. Você tá esperando que a gente vai falar que essa nova geração é tudo vagabundo, a gente não vai dizer isso. Raul, dá uma, assim, super overview do que é o Quiet Quitting, a cultura do Quiet Quitting. Então, assim, começa com o trending, né? Isso tá, assim, não participei do nosso último episódio, mas a gente tá vendo uma grande movimentação, principalmente no TikTok, né, do Quiet Quitting, das pessoas simplesmente estão querendo fazer o que elas não são pagas para fazer, né? Então, acho interessante ver isso. O engraçado é que fazer o que você não tá sendo pago para fazer, ou não ir aquele extra mile, aqui, né, aquela tradução literal, uma milha a mais, né? Uma milha a mais. No mundo corporativo, o que quer dizer que, por exemplo, ultimamente essa cultura, né, de altíssima performance, de querer ser o número 1, perdão aí, galera de competição alta, quem tem competição alta, e não tô falando com vocês, tá? Tô falando com outras pessoas. Mentira, eu tô falando com vocês também, tá? Porque muito desse comportamento tá ficando pra trás, porque as pessoas não veem um payoff, né, uma recompensa no mesmo nível desse esforço, né? Eu costumo falar assim, concordo plenamente, né? Porque imagina, se você trabalha numa empresa de capital fechado, você sabe que esse dinheiro está indo para um bolso de uma família em específico, por exemplo. Se você trabalha em uma empresa de capital aberto, o seu esforço está indo para o bolso dos acionistas, vários questão. Se você não tem ações, bom, vem muito desse pensamento, por que eu vou me esforçar mais? Por que eu vou ficar ali me desgastando? Eu não gosto nem de associar muito só com isso, eu gosto de associar muito também, vem como uma consequência e vem meio que paralelo com burnout, né? E em paralelo com outras tendências que a gente costuma ver, e também com outro tipo de pensamento, por exemplo, o well-being, né? Eu associo muito com o well-being. Tenho muitas conversas particulares assim com a minha roda pessoal de amigos que trabalham em diversas indústrias, né? Tecnologia, design, todo, a arquitetura, logística, todo mundo trabalha, e realmente fala assim, olha, isso também é consequência de querer dar nome para um fenômeno, né? Porque precisamos dar um nome para tudo, a gente precisa de um label para tudo, e que a gente descarrega muito ainda no colaborador essa responsabilidade, né? De, olha, bom, igual eu falei antes da gente começar a gravar, a culpa é muito sua de que você está quiet quitting. Muitos dos artigos que eu li sobre isso, não li muitos também, mas assim, o suficiente, né, para entender, e até porque a gente tem material disso também, é porque também tá pesando muito no colaborador, você que está quiet quitting, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que estou proporcionando ou não um ambiente saudável para você trabalhar com horas razoáveis. Se a gente olha as 5 causas de burnout da Gallup, uma delas é você não ter tempo de executar o trabalho que você tem no tempo suficiente, sabe? Tudo isso. Então, tá muito associado a esse tipo de coisa também, que gera esses movimentos, como quiet quitting, né? Burnout. E você sabe que é interessante porque eu tava essa semana, eu também não li muita coisa a respeito, eu li acho que 1 ou 2 artigos só, e acho que foi suficiente para entender o conceito geral, mas essa semana aconteceu uma coisa super interessante. Eu tava dando um treinamento para alguns líderes de uma multinacional, falando, e num dado momento
momento, eu tava tocando naquelas 6 mudanças que tem lá no livro do It's the Manager. Uhum. E uma das mudanças é, as pessoas no passado trabalhavam por dinheiro, hoje elas trabalham por propósito. E aí, nesse momento, eu puxei um papo sobre diferenças culturais. E veio a história do Quiet Quitting. E eu peguei e expliquei, eles não sabiam o que era. Eu expliquei pra eles o que era. E o que é muito legal, Raul, a reação, e era assim, tudo pessoal acima de 50 anos, 40 e tantos, 50 anos. A reação da maioria foi, meu Deus, que absurdo isso. Como que essas pessoas podem ser assim, né? Teve um cara, assim, um cara mais velho, de seus 60 e poucos anos, que verbalizou ali no treinamento o seguinte: se eu pegar um cara assim numa entrevista de seleção, eu não contrato. Onde já se viu? O cara que quer só fazer o que ele é pago pra fazer? Ah, não, onde já se viu isso, né? Então, é muito interessante que tem um pouco do lance das gerações, os líderes, grandes líderes, diretores, serem de uma geração que pensa completamente diferente disso e por isso gera um choque. Mas eu queria trazer dois aspectos aqui também pra gente discutir, que são, o primeiro é, às vezes a gente fica chocado com essas mudanças, com esse jeito de ver o mundo, quem é mais velho principalmente, e a gente pensa assim, pô, mas como é que a pessoa não quer se entregar, não quer se dedicar? Só que a gente tem que lembrar também que a gente vive numa mega bolha, né? Numa mega bolha. Nós somos privilegiados pra caramba. A gente tá falando aqui não só de um consultor comercial de uma empresa americana gigante, a gente tá falando também de uma caixa de supermercado do Mercadinho da Vila, que não tem benefícios gigantescos no salário dela, não ganha um salário bom, e o que me incomoda ainda mais é, se bobear, o dono do supermercado não sabe o nome dela, não sabe se ela tem filho ou não. E não tá nem aí, Não tá nem aí. Então assim, nós somos uma família, viu, Raul? Mas eu não sei nada a teu respeito. Teve um colega meu que a gente tava dividindo um treinamento mês passado, e ele veio de uma multinacional. E ele tava contando uma história sensacional. Eles estavam numa sala, umas 10 pessoas numa sala, fazendo uma reunião, e na reunião foi dito, não, porque nós somos uma família. E aí, beleza. Deu o horário do almoço, levantou todo mundo e foram almoçar. 3 foram pra um lado, pra um restaurante onde tem garçom, você escolhe a comida no cardápio, tem refrigerante, etc. E 7 foram pro bandejão. Então, assim, nós somos uma família, mas vocês não comem no mesmo lugar que a gente. A gente, às vezes, olha, eu pelo menos, assim, quando eu vi esse movimento a primeira vez, por eu ser um cara mais velho, a minha reação foi de olhar pra isso com indignação. É um bando de vagabundo. Só que como a gente tá nesse mundo de desenvolvimento e a gente usa inteligência, eu comecei a refletir e falar, não, calma aí, cara. A gente não pode generalizar. Primeiro que eu não necessariamente estou correto. E além disso, eu não posso pautar a forma como eu enxergo essas pessoas, por exemplo, pela relação que existe dentro da Iner. Que absurdo. Então, que absurdo. Mas aí eu fui refletir, eu falei, calma, bom, peraí, cara, tem um monte de variáveis aí. A primeira variável é, eu tô dentro de uma empresa que aplica a metodologia de pontos fortes, portanto, eu adoro trabalhar lá dentro. Agora, eu não posso me comparar com um cara que trabalha numa caldeira de uma empresa de usinagem. Então, tem muito isso de a gente furar essa bolha, né, Raul? E aí cai nesse lance que você falou, de culpar a pessoa que tá reagindo, né? A pessoa que tá reagindo, porque eu vejo tudo isso como uma reação ao burnout, uma reação a quantas famílias se separaram por conta de trabalho, marido e mulher se separou por causa de trabalho, quantas pessoas foram pra psiquiatra tomar remédio por causa de trabalho, e aí você tem os filhos dessa galera falando, calma, peraí, eu não quero isso pra mim. É uma reação e a gente acaba culpando essa reação, né? Como sair disso, Raul? Como é que a gente lida? Porque a gente vai encontrar essa galera, nós vamos encontrar esse movimento na hora que a gente estiver contratando, trazendo talentos pra nossa empresa. E aí, como é que a gente lida com isso? Sempre é possível? Sempre dá pra encaixar? Tem alguma coisa que o líder tem que estar atento? Tem algum acordo que deve ser feito? Bom, desde o princípio, né? Eu tô aqui, inclusive, revisitando o artigo que eu li sobre Quiet Quitting e o nosso artigo do Jim Harter, né? Do Quiet Quitting, e que a gente associa muito aqui com o engajamento de colaboradores, né? As tendências de engajamento, o quanto tem crescido a tendência de ativamente desengajado e caído as tendências de engajados, né? E, por exemplo, pelo menos nos Estados Unidos, os Quiet Quitters representam muito mais de 50% de toda a força de trabalho dos Estados Unidos. Então é muito engraçado a gente pensar nisso, né? Que isso é um fenômeno que afetou muito mais da metade da população lá e que provavelmente é um reflexo, um espelho muito grande, assim, da nossa realidade também. Interessante é, assim, o que a gente precisa entender, né? E, assim, mais uma vez, tá na mão de quem isso? De quem você acha que eu vou falar que tá na mão? Imagino, eu vou dar 3 opções pra quem tá ouvindo a gente, tá? Tá na mão do Louro José, da Ana Maria Braga,
Tá na mão do pica-pau ou tá na mão do líder? Do gestor? Do gestor. Do manager? Exatamente. Mais uma vez, pela milésima vez, aqui falando de gestor de pessoas. Você que é gestor de pessoas. Seu trabalho é gerenciar essas pessoas. Então, o seu trabalho não é somente bater metas. O seu trabalho não é somente trabalhar com o seu objetivo individual. O seu trabalho é trabalhar com o objetivo dessas pessoas também, pessoal e profissional. Você tem que balançar tudo isso na sua balança, né? Sendo redundante aqui. Então, aqui, tendo um quick connect, assim, vamos falar, eu preciso me conectar com o meu colaborador. Hoje eu não fui no escritório. Sabe o que eu fui fazer? Hoje eu fui almoçar com o meu chefe. Ele falou, eu tô aqui no escritório, vamos encontrar. Eu falei, fora, teve terremoto 2 vezes essa semana, tá? Caramba! Minha parede tá toda rachada aqui, não sei se dá pra ver. Nossa! Dá. Aí eu falei pra ele, olha, eles vão vir arrumar segunda-feira, mas enfim. Dá pra ver mesmo. Caramba! Eu não vou no escritório essa semana de novo, porque a gente tá no piso 39, eu não vou descer 39 pisos se tiver uma outra réplica, né? E eu também não tô indo direto, porque eu fiz aqui meu escritório na minha casa nova, tá tudo bonitinho, eu adoro ficar aqui, então já tô indo menos pro escritório. Antes eu não preciso que ir todos os dias, todas as horas. Então eu só fui almoçar com ele, falei, olha, eu tenho uns assuntos pra tratar com você. Vamos. A gente sentou lá, almoçou, até falei uma fofoca, assim, da vida pessoal, assim, pra ele, discutimos o que a gente tinha pra discutir, depois eu vim embora. Tipo, esse foi a interação que eu tive com o meu chefe hoje, por exemplo. Também trabalhei aqui de manhã, trabalhei, sei lá, se eu for falar que eu trabalhei 2 horas, é muito. Durante a manhã, o resto fui fazer minhas coisas, assim, e tal. Eu, particularmente, não considero que eu esteja quiet quitting, por exemplo. Mas qual é a solução? Porque eu acho que, assim, você tem que entender, quando você tem, e a conversa que eu tenho com o meu gestor o tempo todo, essas conversas contínuas que eu tenho, a gente trata números, a gente trata se eu tô gostando de alguma coisa, se eu preciso de alguma coisa, e o que eu gostaria de fazer. Isso desde quando eu tinha outra gestora também, ela chamava Ana. Então ela meio que tinha um script que eu percebi direitinho, agora ela vai perguntar isso, agora ela vai perguntar isso. Fala assim, é um pouco canned, né, meio enlatada, mas funciona, porque a gente tratava disso e ela fazia as coisas acontecerem. Eu falei uma vez, quero publicar um artigo no site da Galo. Ela falou, vou fazer isso acontecer. E ela fez isso acontecer, né? Eu tenho um artigo meu publicado lá. A gente não passa o tempo todo, assim, dia inteiro, até porque a minha função não demanda isso, mas eu entendo que isso também tá muito associado, até porque eu não quero a gente ficar falando que o tempo todo de quiet quitting, a gente tá falando de outras coisas também. Quiet quitting já falamos. Sim, claro. Mas o nosso take também, porque eram outras pessoas, agora é o nosso take no quiet quitting, né? Então, assim, interessante também a gente revisitar. Que, sim, não necessariamente eu preciso estar conectado o dia todo, mas eu preciso estar 100% alinhado com o meu gestor sobre o que ele espera de mim, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha expectativa. Por exemplo, hoje é setembro, graças a Deus, por exemplo, eu tô a 160% da minha meta, se eu for me comparar com o ano passado. Eu preciso me preocupar em trabalhar 9, 15 horas por dia? Não. Olha, os números dizem que eu já estou 60% acima do que eu deveria estar entregando, não é em termos de, por exemplo, contrato. Eu tô abrindo aqui minhas metas particulares para vocês, mas foda-se. Mas olha só que interessante. Se você tem essa ideia, você sabe exatamente qual que é o número que você tem que atingir no final do ano. Você sabe exatamente qual estratégia você tem que fazer. Por que você vai ficar das 9 às 5 prendido num lugar, sendo que você pode administrar esse tempo de uma maneira mais efetiva? Então, para mim, por exemplo, eu não gosto também de que a gente coloque, né, echa la culpa, né, nos colaboradores que estão quiet quitting, em vez de vamos entender como que tá o nosso ambiente de alta performance, sendo que a gente não possibilita, igual você falou, um ambiente que as pessoas possam ter uma alto com U performance, alto com U gerenciável, em que as expectativas sejam claras para aquele indivíduo que está sempre sendo alinhado com o gestor. Então o gestor é responsável por ter esse entendimento, esse discernimento também dentro do ambiente, né? Eu fico pensando, se eu soubesse isso quando eu era gestor, outro esquema, né? Vamos pegar essa linha aí do alto versus alta performance versus auto performance. Eu tenho comentado isso muito porque eu tenho conectado isso com uma outra visão que eu gosto de trazer também, que é entrega versus metas absurdas. Porque às vezes a gente sabe, o mundo não é cor-de-rosa. O mundo tem coisas boas, tem empresas não boas, tem gestores bons, tem gestores não bons. E a gente sabe que esse lado não bom do mundo corporativo, ele se apropria de termos, de nomenclaturas, com um objetivo único, que é espremer ao máximo o material humano para gerar dinheiro. Então, alta performance acabou caindo nesse mercado, nesse limbo aí, onde a alta performance, essa nomenclatura, esse termo, passou a ser usado para dizer o seguinte: se você, Raul, não rala pra caralho,
caramba, não trabalha pra caramba, não se esforça pra caramba, não tem... Cara, eu conheço muita gente que não tem vida social, não tem vida familiar, não tem fim de semana, não tem férias por causa do trabalho. E por quê? Porque ele precisa ter alta performance, porque ele é comparado com outros, em vez de ser comparado com ele mesmo, ele é comparado com outros, e aí alguém fala assim, tá vendo? O Raul tá vendendo mais do que você, fala pra mim. Só que o Raul é outra pessoa, num outro contexto, num outro país, eu tenho família, tenho filho, o Raul não tem, ali onde ele mora, quer dizer, e você acha que o gestor não sabe disso? Ele usa, né, esses que eu tô apontando aqui, usam essa terminologia de alta performance com o objetivo único de te espremer o máximo que ele puder e tirar o máximo até o último grão de níquel de você. Agora, eu sou partidário da auto-performance, que é o quê? Qual é a melhor performance do Raul? Qual é o que o Raul pode entregar para entregar dentro de um aceitável, dentro de um jeito que não mate ele? E isso, eu vejo uma conexão aí com esse lance de, por exemplo, o Raul falou, pô, já bati quase o dobro da minha meta. Legal. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça enquanto você falava era, legal, então achamos a solução do problema. A solução do problema é focar em entrega. Tá bom, só que se a meta do Raul fosse 5 vezes o que ela é hoje, o Raul não estava entregando nem metade da meta e estava sendo cobrado. Pô, você não entrega, você precisa ficar até mais tarde. E outra coisa, eu só consegui chegar nessa solução mais tranquila porque eu não sou responsável pela entrega. Eu só sou responsável por trazer. Então, qual é a minha melhor performance? E outro ponto interessante também é entender que uma performance é aceitável. Assim, eu sei que a gente também fala que a gente quer os talentos, né? Vêm para ajudar a gente a ter uma performance perto da perfeição, mas perto da perfeição não quer dizer a custo de, né, sangue, né? Perfeito. Qual é o cenário em que você tá, em que você pode fazer o que você quer? Eu quero fazer isso aqui de novo amanhã. Eu quero continuar fazendo isso. Isso é performance Exatamente. boa. Eu quero continuar entregando isso. Não é do tipo, nossa, agora eu preciso de 3 dias de descanso pra me aliviar disso. Não. A gente quer que a pessoa... Não aguento mais olhar pra essa empresa, né? A gente quer que a pessoa eu, por exemplo, não estou cansado de fazer o meu trabalho. Às vezes tá repetitivo, mas não estou cansado, sabe? E outra coisa também, assim, essa performance é aceitável. Aceitável também pode ser acima da média. Não tô falando, mas não é assim, nossa, tá 1000 por hora, 1000%. Isso me dá uma canseira só de escutar. Não, eu estou entregando uma performance que, por exemplo, quantas vezes você paga o seu salário com os seus números? Por exemplo, o meu eu meço assim. Legal. Isso é uma forma muito legal de se enxergar como um produto que gera lucros e ganha dinheiro em troca desse lucro. Né? Graças a Deus eu tenho essa métrica para fazer um comparativo. Quando eu estava somente em consultoria, era um pouco mais complicado, porque era horas. Meio que isso. Aí a gente pode abrir um parênteses aqui no próximo episódio, porque eu escutei um podcast maravilhoso sobre surveillance, que a gente precisava reproduzir ele em português. Aí esse aqui é um parênteses, que é sobre vigilância. Tem empresas que monitoram seus colaboradores, fica aqui o spoiler que a gente pode falar sobre isso num episódio só, que monitoram o trabalho deles. Isso está muito associado com quiet quitting também, está muito associado a burnout. Teve uma CEO que foi contratada numa empresa por tantos $1000 por mês e ela percebeu que, sim, no primeiro mês o salário dela vai ser lá, pô, beleza, primeiro mês meio que eu entrei no mês, tá tudo certo. Mas ela percebeu que continuava sendo pouco e ela perguntou e ela descobriu que tinha um software de monitoramento e que monitorava as horas que ela não estava conectada e que, sei lá, o teclado entrava em idling e tudo isso. Então você vai... E às vezes... E ela falou, eu tenho esse software, Raul. Eu tenho esse software e eu uso pra mim mesmo, tá? Então, ela... Quer dizer, olha só, né? Eu uso pra me monitorar, pra eu me controlar, tal, se eu não tô fazendo coisas inúteis durante muito tempo. E ela tava usando... Na empresa dela, tava sendo usado pra monitorar ela. E ela não sabia disso, quer dizer... Ela sabia, mas ela não sabia que esse é nesse nível. Que eles... Às vezes você tá lendo um paper, às vezes você tá tendo reunião... Então você não tá no computador o dia inteiro. Você não precisa estar no... Isso tá sendo utilizado para forças de trabalho que não precisam estar conectadas. Você tá lendo alguma coisa, você precisa estar em reuniões, então você não... Obviamente, você baixa o computador. Então, assim, esse tempo conta como tempo não trabalhado. Então, foi meio pra apontar uma falha desse software, do tipo... Então... E olha só que horrível viver numa sociedade que isso aconteça. E, obviamente, o salário dela estava sendo cortado por conta que o software detectava que ela não estava com a cara dela de frente pro computador. Então, eles estavam vendendo
hacks, assim, mouse hacks, que ficam mexendo no mouse sozinho, pra não entrar no... O Teams não ficar vermelho ou ficar amarelo, que é o pior, né? Aí tem até artigos, né, que falam never go yellow on Teams again, coisas assim. Caramba! E depois você quer que a pessoa não faça quiet quitting. Olha o ambiente que essa empresa tá criando. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, eu quando dou treinamento de gestão do tempo, eu incentivo as pessoas a colocarem o Teams no amarelo, sabe? Tipo, cara, vai fazer outra coisa, vai fazer uma coisa que dá dinheiro, vai produzir, para de ficar trocando conversa no Teams, você não é pago pra ler e-mail, né? E-mail é só um meio pra você conquistar o teu resultado final, né? E você sabe que eu tenho dado muito treinamento, Raul, de gestão. E tô agora, ontem, eu treinei uma equipe de uma empresa bem grande sobre o papel do gestor. E eu tô trazendo isso aqui porque eu explico todo o que é o papel do gestor e quando eu termino de explicar, as pessoas ficam de boca aberta, elas falam, caramba, eu não sabia que isso aqui era responsabilidade minha, e assim por diante. E uma das coisas que eu falo é que o gestor, ele tem que te ajudar a definir a sua meta e definir o caminho que você vai seguir para chegar até aquela meta. Eu já vi, Raul, principalmente no mundo de venda, que é muito comum isso, eu já vi muitos casos de gestores comerciais que chegam pros vendedores e falam assim, ó, seguinte, hein, a meta de vocês para esse ano é 20% a mais do que o ano passado. E aí os vendedores falam, tá, mas como? E aí o gestor fala, sei lá, se vira e entrega aí os 20% a mais. Agora, o gestor bom é aquele cara que chega e fala, gente, ó, a gente precisa aumentar 20% da meta, tá? Vamos lá, vamos sentar aqui, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer de diferente para atingir esses 20% da meta. Nós vamos investir mais em propaganda, nós vamos contratar uma equipe de marketing para gerar leads mais qualificados, quer dizer, ele precisa me mostrar o que eu vou fazer. Agora, se ele joga na minha mão para fazer, então a empresa é minha. Então quer dizer, o lucro disso vai ser meu? Não. É nisso que eu toco nos treinamentos, quando eu falo, a hora que, eu acho, né, é uma impressão minha, a hora que os líderes, os gestores, realmente comprarem para eles a responsabilidade de dizer pro Raul como que o Raul tem que atingir a meta dele, eles vão começar a perceber, muitos vão começar a perceber que eles estão dando metas irreais, metas que são impossíveis, que não tem como atingir. E aí, reclama quando o cara acorda de manhã e fala, putz, não tô nem um pouco motivado para ir trabalhar. Tem dia que acontece isso normal, sabe? Isso acontece numa realidade normal, sem ter essa pressão. Imagina quando tem. A gente tava comentando hoje que eu tenho um amigo meu que ele toma café da manhã, aí ele bebe o café e o café solta o intestino dele. Só que ele sai correndo e vai pra empresa, porque ele fala que se ele for fazer no banheiro da casa dele, ele tá gastando. Se ele for fazer no banheiro da empresa, ele tá recebendo, né? Ou seja, olha o nível de desengajamento desse cara, né? Ele vai pra empresa pra consumir um horário que ele deveria estar trabalhando estando no banheiro, só pra não ter que trabalhar. Agora, você pensa, pô, esse cara tá errado? Cara, olha o que essa empresa já martelou esse cara, já espremeu esse cara até hoje. O Rodrigo, que eu tava conversando hoje, um amigo meu, ele virou e falou pra mim assim, você acha que alguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu quero não trabalhar, hoje eu quero ser improdutivo, hoje eu quero ser não engajado? Eu falei pra ele, eu acho que tem gente que acorda assim. Agora a pergunta é, o que levou essa pessoa a chegar a esse ponto? O que aconteceu no passado? Pô, Raul, eu não sei você, mas eu trabalhei até eu chegar num emprego, num trabalho onde eu disse assim, putz, eu amo estar aqui. Foram 4 anos trabalhando em empresas que tinham esse comportamento que a gente tá falando aqui. Um comportamento de espremer os trabalhadores, um comportamento de, como eu disse, da meta, de vende aí se vira, tá? Eu trabalhei numa empresa, eu já contei aqui várias vezes, eu trabalhei numa empresa quando eu tinha 15 anos de idade, que o gerente fazia eu atravessar o centro da cidade com um copo americano com açúcar dentro, pra ir num bar, comprar café para que Vossa Excelência, o gestor, pudesse tomar café da manhã. Quer dizer, eu com 15 anos, naquela fase onde você tá preocupadíssimo com o que a galera tá pensando a teu respeito, eu tinha que atravessar a avenida central da cidade para comprar café para alguém, ele não podia ir lá tomar café, quer dizer, ele se colocava num patamar de rei a ser servido pelos seus súditos liderados, e aí ele não queria que houvesse um não engajamento por parte de alguns, e vou mais longe, hein? Um desengajamento ativo por parte de outros, pessoas que provavelmente, eu não tenho nenhuma prova, nenhum caso, mas eu acredito, pessoas que provavelmente roubavam da empresa, provavelmente estragavam coisas da empresa, provavelmente chegavam atrasados de propósito, provavelmente levavam um atestado
falso. E eu conheço todas as pessoas com quem eu trabalhei pessoalmente e eu posso afirmar que a imensa maioria, se não todos, são pessoas muito boas, pessoas do bem. E o que levou essas pessoas a chegar a esse ponto? Essa cultura do exigir o extremo sem dar condições para que a pessoa saiba como é que ela vai chegar nesse ponto, né? Interessante ver isso, né? O ambiente não estava propício para performance, inclusive não estava propício para nada, né? Então, assim, pelo que... Pra nada. Pra raiva, tava propício pra raiva. Então, assim, isso, além de questões como terapia e psicólogo para essa pessoa que chegou no... É aquela grande coisa também, que pode ser um grande tema, né? Para algum episódio futuro. A síndrome do pequeno poder, né? Apesar dele estar numa situação... Excelente tema. Excelente tema. E, tipo, apesar dele estar numa situação de hierarquia, essa ação em específico é igual quando você vai passar por um TSA ou quando você vai passar em algum lugar e a pessoa simplesmente te assedia porque ela tá numa posição que ela pode fazer isso. Exatamente. Não, e eu contei um exemplo aqui, mas tem N exemplos desse mesmo cara que levavam a empresa para esse caminho, né? Agora, eu tava pensando aqui, assim, se a gente olhar para os talentos, Raul, tem alguns talentos aí que, se não tomarem cuidado, vão curtir esse lance da milha a mais, esse lance de ir até mais trabalhar até tarde, por exemplo, realização. A própria definição do talento realização é você trabalha mais do que os outros, você se dedica mais do que os outros. O competição que você citou, que é eu quero ser o melhor, o responsabilidade que não sabe dizer não, né? Muitas vezes, óbvio que eu tô falando aqui de porões, né? E não sabe dizer não. A pergunta é, como lidar com isso, Raul? Como lidar? Quem tá ouvindo a gente agora e de repente pensou assim, putz, eu sou assim. Eu sou o cara que deixa de ter vida pessoal, vida familiar, em função de não ter mais férias, fim de semana e nada. E eu não quero mais ser assim. Mas eu tenho esse talento que tem me empurrado a ser desse jeito. Que sugestões você tem aí pra lidar com isso? Então, eu acho que assim, vamos pensar também que da mesma forma que o gestor tem que individualizar o approach dele, a abordagem dele, tem gente que também funciona assim. Tem gente que funciona assim. Você não vai mudar a natureza dessa pessoa. Você não vai conseguir fazer ela trabalhar menos. Tem gente que precisa desse gás. De repente ela tá bem, assim, vai. Assim, no longo prazo a gente sabe que você vai se estourar, né? Que você vai queimar um pouco, mas você vai, né? Aqui a gente fala, la gente truena, a gente vai tronar, você truena, que é tipo flipar, sabe? Tipo, nossa, que é o burnout mesmo. Se você tem o suporte psicológico, o coaching e tudo certinho, um acompanhamento, vai em frente. A minha dica é, tudo bem, se você tá indo bem desse jeito, eu na verdade não vou nem falar pra você trabalhar de outra maneira. Você tem que ter 100% de certeza que você tá bem assim, que não tem nenhum pingo ali de incerteza de que isso tá te afetando negativamente, porque isso é muito importante, que você não vai deixar de entregar o que você entrega, tá? E da mesma forma que dói pra mim ter que trabalhar todos os dias muitas horas por dia, então da mesma forma deve doer pra alguém trabalhar menos horas por dia. Assim, é muito difícil pensar isso, mas assim, com certeza deve doer pra alguém. Meu Deus. Até porque se existe compensação financeira por trabalhar tanto tempo. Agora, se você não tem compensação financeira por trabalhar tanto tempo assim, você... Bom, é o que a gente chama de choices, né? Escolhas. É uma escolha sua. Eu não vou te julgar. Só um pouquinho, talvez. Eu não vou te julgar. Mas o Rodrigo tava na minha cara, né? Que diz exatamente o contrário do que eu tô falando. Mas enfim, o que eu posso fazer, sabe? E eu acho assim, ó, eu tinha uma sugestão, mas aí enquanto você falava me surgiu uma outra. Eu acho assim, não, tudo bem, vai lá e faz, mas se você tá feliz, vai lá e faz. Mas eu acho que uma sugestão adicional aqui, a que eu ia dar é, cara, estabelece alguns indicadores de que não tá passando do ponto, sabe? Exato. Sei lá, teu filho tá reclamando que você não fica mais com ele. Talvez esse seja um indicador, alguma coisa do tipo. Hoje minha filha veio ficar comigo aqui no escritório e ela nem é desse tipo de filha, ela prefere ficar no quarto dela com o celular e ela veio ficar aqui comigo. Eu já tô sacando que ela tá precisando um pouco mais da minha companhia, né? Tô fazendo falta. Então, legal. Então esse é um gatilho pra eu saber, opa, amanhã tá na hora, não vou trabalhar, hoje à noite e tal. Então, estabelece uns gatilhos. E o que eu tenho feito em coaching, Raul, com esse tipo de situação, é incentivar as pessoas a usar ainda mais o talento e não menos. Mas de que forma? Por exemplo, se é o teu realização que tá te fazendo trabalhar demais e investir energia demais numa coisa só, eu costumo perguntar, quais outras áreas da sua vida você não tá realizando? Você não tá investindo energia e talvez devesse? E outra coisa, que tal você se desafiar a entregar o mesmo em menos tempo? Ótimo, ótimo. E de repente usar esse tempo que te sobra pra buscar realizações pessoais,
buscar realizações de saúde, buscar realizações de... Porque eu fico pensando, Rodrigo, se você não é uma pessoa que trabalha em call center, atendimento direto ao cliente, que você precisa estar com a bunda pregada na cadeira, cara, você não tá trabalhando duro, você tá trabalhando, assim, é o work smart, work hard. Exatamente. Entendeu? Você tá fazendo o quê? Que você leva o dia inteiro pra fazer isso. O que você, como, tipo, realização alta, competência alta. Eu quero saber, porque pra mim, eu admiro quem consegue entregar o mesmo nível de trabalho. Mas é. Vamos supor, eu quero fazer das 9 às 5. E eu não quero ser mal visto por isso, porque das 9 às 5 eu entrego tanto quanto alguém que entrou lá às 8 e saiu às 21. Ou isso. Mais. Isso pra mim cara, você tá pondo todo mundo no chinelo. E com excelência. E se você não tá conseguindo produzir das 9 às 5, o caminho não é aumentar das 9 às 6. O caminho é pensar o que você não tá fazendo direito. O que você poderia fazer diferente. Tem uma lei chamada Lei de Parkinson, que diz o seguinte: o trabalho se expande para ocupar o tempo que você dedica a ele. Se você trabalha 8 horas por dia e não tá dando conta e aumenta para 9, o trabalho vai se expandir para ocupar as 9. Daqui a pouco você vai querer aumentar para 10. E é justamente isso que tem acontecido com algumas pessoas. As pessoas que não têm mais fim de semana é porque um dia elas chegaram e falaram assim: putz, até sexta não tá dando, vou começar a trabalhar de sábado. E aí, no começo era sábado de manhã, depois virou sábado à tarde, depois virou domingo de manhã, depois virou domingo à tarde. E o caminho não é esse. O caminho é você virar e se perguntar assim: como é que eu poderia estar trabalhando diferente? Eu tive num treinamento com os líderes de uma empresa que um dos líderes virou e falou assim: muito legal isso aí que você tá falando, mas o que eu faço quando a empresa tá me tratando como um burro de carga, como um robô? Eu fico em reuniões até 10 horas da noite, tenho mais fim de semana, tô vendendo minhas férias porque senão eu não consigo entregar tudo que a empresa me pede. Cara, eu fiquei chocado. Aí eu fui conversar com a pessoal da RH e eu contei isso, óbvio, sem contar a pessoa. Eu contei isso, a hora que eu contei, a menina do RH falou assim: é o fulano, né? Eu falei: por quê? Ela falou: bom, porque se for ele, eu já vou te falar o que acontece. Ele assume responsabilidade por um monte de coisa que ele não devia estar fazendo. Ele quer estar em todas as reuniões que ele não deveria estar presente. E etc, etc. Começou a enumerar. Aí eu voltei no próximo encontro com esse cara e disse isso pra ele, óbvio, sem falar que foi o RH que falou. Falei: ó, será que você não tá fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê? Ele virou e falou: cara, eu tô fazendo tudo isso. Falou: cara, você mudou a minha vida. Eu descobri por que eu tô desse jeito. E eu não mudei a vida de ninguém, eu só fui o mensageiro. Intermediário, né? Don't shoot the messenger. Não, mas é isso mesmo. E eu acho que isso também, eu tô descobrindo muito disso. Como eu tenho um país inteiro a cargo, né? Igual a meu cargo, o que eu faço? Antes eu achava que eu tinha que fazer tudo pra ter reconhecimento sobre tudo isso. Hoje em dia eu não quero abraçar tudo, porque eu achava assim: se eu entregar isso pra alguém vai executar isso, vai entregar melhor do que eu, e eu vou perder isso. Só que, obviamente, eu percebi que é o contrário. Se eu entrego, eu consigo me dedicar ao que eu realmente consigo fazer, que dá lucro, basicamente, e deixo as pessoas que sabem entregar as outras coisas melhor do que eu fazer isso. Então eu não preciso participar de tudo. Eu não tenho que saber tudo. Eu delego. Do tipo, então esse cliente meu, inclusive, vem falar comigo, eles já estão vendo ultimamente que eu tô assim: fala com fulano. Isso, ótimo. Do tipo, eles inclusive devem escutar esse podcast aqui. E eles sabem, vocês sabem quem são vocês. E é porque eu estou focado em outras coisas. E não é porque você tá tirando o corpo fora. É porque a outra pessoa vai resolver mais rápido. E melhor. Porque de repente a área dela melhor, e você vai ter tempo pra fazer outras vendas ou até pra não fazer nada, porque também é importante. Eu, por exemplo, quando a gente fala de horário de trabalho, eu não trabalho das 8 às 5 ou das 8 às 6, eu trabalho por hora. Então, por exemplo, essa semana foi meu aniversário da minha filha. O que eu fiz? Eu bloqueei a minha agenda inteira, onde eu não tinha treinamentos. Falei: essa semana eu não vou fazer nada fora dos treinamentos. Então, o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, no dia do aniversário da minha filha, dei um treinamento de manhã até as 10. Terminou o treinamento, eu fui ficar com ela, tá? Então, agora, peraí, quem ouve isso pode pensar assim: nossa, Rodrigo, você é um vagabundão, você é um relapso, você poderia estar sendo mais produtivo. Sim, eu poderia estar fazendo mais coisas, mas eu tento equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional pra não romper em algum momento. Equilibrar não, integrar. Eu acho que a palavra, até o próprio Well-being fala, não, o Well-being não, Strength-Based Selling fala, né? Não é equilibrar, é integrar. Eu integro as minhas vidas. Eu tô dando treinamento, eu paro, vou lá, fico com a minha filha, volto do treinamento, tô dando treinamento, minha filha tá aqui do meu lado, meu filho. Enfim, eu escolhi há algum tempo atrás trabalhar pra caramba, e eu trabalho pra caramba, mas também ter tempo, e às vezes no meio do dia, pra relaxar, pra descomprimir. Eu tenho um aplicativo, Raul, que toda vez que eu faço um agendamento que eu inclua um link de alguma ferramenta de videoconferência,
ele reconhece e automaticamente ele reserva no final 15 minutos, ele bloqueia 15 minutos e bota lá, descompressão, sabe? Então, eu tô lá com uma reunião com você, aqui, por exemplo, na nossa gravação. Se olhar minha agenda, no final do tempo que a gente estipulou aqui pra gravar, vai estar lá, descompressão. Então, eu não vou agendar uma outra coisa imediatamente depois, sabe? E aí você fala assim, pô, mas então você não tá trabalhando quanto você poderia. Cara, pelo contrário, eu nunca ganhei tanto, eu nunca dei tanto treinamento. Por quê? Aí entra uma experiência legal que a Microsoft fez, acho que foi na Austrália, se eu não me engano. A Microsoft reduziu a semana para 4 dias. Aumentou a produtividade de todo mundo. Por quê? Porque aí o cara, ele concentra o trabalho dele naqueles 4 dias e descansa, relaxa, obrigatoriamente naquele 5º dia, porque a empresa não tá aberta, então ele não pode trabalhar. Ou pelo menos ele não deveria. Então, é muito isso. É muito você entender, e aí eu gostei muito do que você colocou, é muito você entender o que você poderia estar fazendo de diferente para estar produzindo dentro daquelas horas que você deveria estar produzindo, né? E não extrapolando isso demais. E você não tá produzindo também, pensa que, cara, tudo certo. Certo. Tipo, polêmico, vai. Não, eu tô falando assim, não é pra não fazer nada, entendeu? Se você não conseguir dentro dessas horas estipuladas, você precisa das outras horas, bom, tudo bem, é o seu jeito, né? Okay. Eu não tô falando que você vai trabalhar só trabalhar as poucas horas que a gente tá te falando pra trabalhar. Assim, também não vamos... Aqui a ideia é justamente o contrário. Não queremos que você se queime no processo. Se isso vai te prejudicar, bom, enfim, pelo menos você tentou. Mas se te prejudica, também não precisa morrer, né? Tipo... E pede ajuda também, né? Por exemplo, eu tô trabalhando 10 horas por dia. Chega pro teu gestor, fala, gestor, me ajuda. Exato. O que eu posso fazer diferente? O que você poderia deixar de fazer que não impactaria nada? E você poderia investir naquilo que, olha, de tudo que você faz, o que dá mais retorno? Porque vai ter alguma coisa que dá menos. Vai ter alguma coisa que dá menos. Exatamente. Sempre. Virar pro gestor e falar, cara, me ajuda, eu tô estourando o horário todo dia. O que você acha que eu posso fazer diferente? O que eu não tô fazendo bem feito? O que eu não tô sendo produtivo e que eu posso, sei lá, de repente ter um treinamento, de repente ter alguma coisa que me ajude a ser mais produtivo nisso, né? Tem que buscar. Então, assim, não é pra trabalhar menos, obrigatoriamente. Não é pra trabalhar mais, obrigatoriamente. É pra você encontrar aquilo que faz sentido pra você. Até porque, quando a gente começou falando de quiet quitting, a gente não tá dizendo que essas pessoas decidiram ser vagabundas. A gente tá dizendo que essas pessoas decidiram apenas não passar daquilo que tá combinado. A gente não tá dizendo, por exemplo, que elas vão trabalhar das 9 às 5 e não vão fazer nada. Vão ficar coçando, vão ficar fugindo do trabalho. Não. Muitos vão trabalhar pra caramba nesse horário. Porque foi o combinado. Agora, a hora que der esse horário, elas vão embora pra casa, vão estudar, vão fazer outra coisa. É importante ver isso. É importante pra pessoas, por exemplo, da minha geração, entenderem isso. Que essas pessoas que estão vindo, elas não estão vindo com defeito. Elas só pelo contrário, elas estão vindo evoluídas. Elas estão vindo dizendo, olha, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer bem feito, vou entregar o resultado, mas dentro de um limite aceitável. Não vou mais extrapolar aquilo que os meus pais, por exemplo, sempre fizeram, né? Interessante pensar que também tem outra nuance, né? Que a pandemia trouxe. É o trabalho remoto, é o trabalho híbrido. Às vezes a solução para isso pode ser um híbrido, porque também a gente tá falando de tempo em deslocamento, a história do seu amigo lá do cocô. Bom, se ele pudesse trabalhar de casa, olha só que beleza, ele economizaria aí um tempo. Mas aí na cabeça dele, ele já pensaria que ele tá gastando a casa. Exatamente. Agora, olha a discrepância de novo entre líderes que estão vivendo num século passado e um mundo que tá no século novo, né? Eu tô com uma matéria aqui que saiu na Vox.com. Eu coletei só alguns pontos, eu não tô com o artigo inteiro, mas eu quero trazer alguns aqui interessantes. Por exemplo, só 1/3 dos americanos voltou full time pro trabalho, fora do home office, e estão tendo uma experiência ruim. 60% dos trabalhadores do conhecimento sairiam do trabalho por um trabalho 100% remoto. E o ponto fundamental que eu queria trazer: empresas estão aceitando mais dias de home office, mas os trabalhadores não estão indo para a empresa. Então a empresa tá falando assim, tá bom, pode ficar 2 dias em casa, vem 3 para cá. Só que a galera não tá indo nesses 3. Eles estão ficando em casa. Então quer dizer, para que essas pessoas, para que essas empresas estão exigindo que a pessoa vá pro escritório? Se ela tá trabalhando de casa,
casa e tá entregando resultado, porque senão já teriam sido demitidas. Eu tive casos de cliente que teve queda brusca de engajamento, com um dado apontando queda de engajamento. E principal causa foi essa. Porque claro, foram obrigados sem sombra de a ir dúvida. pro escritório. Todos, 100%. Caiu, de verdade. Eu dei um treinamento há muitos anos atrás e eu toquei num assunto, e era uma empresa de tecnologia, hein? E eu toquei num assunto home office, um gerente falou assim, meus funcionários não funcionariam em home office, porque se eu não tiver no cangote deles, eles não trabalham. Se eu não tiver ali olhando por cima do ombro no que eles estão fazendo, eles não trabalham. Quer dizer, esse cara é um cara que provavelmente está hoje exigindo que todo mundo volte do home office. E outra coisa, eu vou usar psicologia. Isso é o tipo de coisa que você faria. Talvez não Exatamente, eles. exatamente. Você precisa de alguém para estar no seu cangote, porque você não funciona. Exatamente. É você que não funciona assim. É você que precisa. Isso é um Exatamente. Para encerrar, Raul, o que a gente tá falando aqui então, me parece, me corrija se eu tiver errado, o que a gente tá falando aqui então, para quem tá nos ouvindo existe uma nova configuração de forma de trabalhar nas pessoas que estão chegando agora no trabalho, queira você ou não, pense o que você quiser pensar a respeito disso, mas tá chegando aí uma nova galera, uma nova força de trabalho que vê o mundo de uma maneira completamente diferente. Se você ouviu esse podcast e se identificou com esse jeito de trabalhar e tá se sentindo mal por não estar no mesmo barco que essa galera, tem caminhos para você entregar resultados, ser produtivo, ganhar dinheiro, ser feliz sem se matar no processo. Talvez esse seja o título, inclusive, do episódio, né? Sem morrer no processo. E o caminho para isso passa, na minha opinião, e o Raul acho que vai concordar com isso, passa também por aprender a usar bem os seus talentos, porque quando a gente tá trabalhando na zona de talentos, a gente consegue se engajar mais, ser mais produtivo e terminar o dia com energia, terminar o dia bem, independente do quanto você trabalhou. E a gente deu algumas dicas aqui, por exemplo, quando eu dei a dica ali atrás do realização, de como usar isso. Para terminar, então, eu queria falar com os causadores do problema, que são os gestores ou os donos de empresa, que de repente estão ouvindo a gente pensando assim, isso aí é tudo balela, isso aí. E eu queria trazer um aspecto aqui, queria que você trouxesse outro, Raul. Eu queria que você trouxesse uma dica para esses caras. Mas antes de trazer a dica, eu quero dizer para eles por que eles deveriam se preocupar com isso. E a questão não é só a bondade humana. A questão não é só o quanto você vai garantir o teu lugar no paraíso se for bonzinho. A questão é também financeira. É também de resultado financeiro. Porque a gente sabe, e a gente tem provas disso, de que empresas que trabalham mais na zona de talentos, trabalham mais em pontos fortes, geram mais engajamento, por consequência geram mais resultados. A gente tem um artigo da Harvard Business Review que aponta, por exemplo, 19% de aumento em venda, 29% de aumento em lucratividade, quando a empresa trabalha na zona de pontos fortes. Portanto, o que a gente está falando para você que está nos ouvindo agora é se adequar a essa nova forma de ver o trabalho pode te dar ainda mais dinheiro e ainda assim contribuir para a vida saudável das pessoas que trabalham para você. Uma dica de como fazer isso. Primeiro passo, Raul, qual o primeiro passo de quem está ouvindo a gente para conseguir se adequar a essa nova forma de trabalho dessa galera que está chegando aí? Não é segredo para ninguém. Senta e conversa. Conversa. É aquela dica de sempre. Não tem como, assim, não tem como fugir disso. Porque se você não começa por isso, não tem software, não tem receita de bolo, não tem método, não tem metodologia também, não tem dica, não tem, sabe? Aqui não tem patifaria, aqui não tem... a gente não vai falar pra você, né? A gente não é coach picareta aqui. A Exatamente. dica tá em realmente sentar e alinhar a sua expectativa. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. A primeira coisa. O que eu preciso que seja entregue? O que eu preciso... Como você gosta de entregar isso? Qual que é o melhor cenário que você tem para entregar? Ok, um script talvez para essa conversa seja interessante, né? Então, olha, como eu preciso que seja entregue, para quando, de tal maneira, como você acha que consegue se adaptar a isso? Qual que é, assim, a sua probabilidade de entregar desse jeito, que eu preciso desse número, ou eu preciso desse jeito, ou essa task precisa ser entregue de determinada maneira, é o seu jeito de trabalhar? Não, o seu jeito de trabalhar vai ajudar a gente a atingir isso? Sim, então beleza, a gente segue. O seu jeito de trabalhar vai ajudar a gente a atingir isso? Não, bom, temos que revisar o processo então. Ou revisitar quem vai tomar conta disso. Mas olha só, isso foi uma conversa, né? Muito bom, muito bom. E eu vou adicionar, faça o assessment de todos os seus liderados e o seu, e faça coaching. Vai fazer coaching, contrata a gente aqui, chama a gente te ajuda no processo de coaching para você lidar melhor com essa situação. Com isso, cara Raul, a gente vai encerrando esse nosso episódio delicioso, um episódio sem uma estrutura muito rígida, um bate-papo entre amigos e convidando quem
quem tá nos ouvindo, primeiro aqueles convites padrão, compartilha esse episódio com o maior número possível de pessoas que precisem ouvir essa mensagem. Aquele teu amigo que tem uma empresa, que é velho e vê no mundo de uma maneira velha, manda pra ele ter uma iluminação. Pra quem é novo também, manda pra reforçar que talvez ele esteja tomando o caminho certo, talvez ele tenha que fazer pequenos ajustes, e isso depende só dele. Curte também o nosso episódio, curte lá. Se você caiu aqui de paraquedas e não nos assine a gente lá no Spotify, vai lá no Spotify, dá um follow lá, dá um seguir, porque isso é bastante importante pra gente. Também quero lembrar que em todas as publicações de todos os episódios, tem sempre uma pergunta ali embaixo pra você responder, algumas perguntas abertas, por exemplo, que temas você gostaria que a gente tratasse aqui, algumas perguntas mais fechadas, por exemplo, se você tá trabalhando demais ou não, tá? Vão ter perguntas ali, é legal, porque isso pode gerar conteúdo para outros episódios. E eu quero, além desses pedidos tradicionais, eu queria pedir que você levasse essa mensagem e divulgasse isso dentro da sua empresa, dentro da sua corporação. Conta pra gente como foi depois, conta pra gente como é trabalhar na sua zona de talentos, o que é diferente, o quão mais gostoso é. E a gente se vê na próxima semana para mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, que te ajuda a parar de tentar muito, a parar de se esforçar tanto e passar a ter resultado. Um grande abraço e tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.